Olá, pessoal. A nossa aula de hoje, então, tem como tema o genograma. O genograma é uma ferramenta clínica provida da terapia sistêmica familiar, que foi idealizada pelo psiquiatra norte-americano Murray Bowen, aproximadamente em 1954. Inicialmente, o Bowen chamava, o genograma de diagrama familiar. Ele foi um dos pensadores da terapia sistêmica que entendeu a importância de incluir 3 gerações, no atendimento das famílias, ou seja, ele percebia que muitos dos problemas apresentados, dos sintomas apresentados por uma geração, era em função de heranças ou padrões, de relacionamento herdados pelas famílias de origem e que muitas vezes provinham, então, de uma terceira geração. Por isso, o genograma se tornou tão importante na terapia sistêmica do Bowen, para poder perceber, então, esse padrão relacional a partir de 3 gerações. Outra questão importante que Bowen trazia, a partir do seu arcabouço teórico, era essa ideia, que até hoje se fala na terapia de família, entre um trabalho de um indivíduo de uma vida inteira entre pertencer e individuar-se da sua família de origem. E isso é algo também que se pode perceber através do genograma, o quanto os indivíduos ou as famílias, elas podem pertencer, a partir de lealdades e de crenças e de valores, mas ao mesmo tempo, elas podem se individuar construindo novas famílias com novos valores e com novos lemas. Então, o genograma é a representação gráfica da família, ou seja, símbolos que representam essa família, e que o interessante, além de representar a família, ou seja, de nos mostrar quem faz parte dessa família, também nos dá a ideia do padrão relacional entre eles. Então, são representados, descritos, colocados os diferentes membros da família, o padrão de relacionamento entre eles e suas principais características, referências, doenças, eventos ou episódios marcantes, ou qualquer outra informação que o terapeuta ou a própria família lhe pareça pertinente de informar para fazer o genograma. Então, pode ser acrescentados dados como ocupação, hábitos, escolaridade e, evidentemente, fatos relevantes da família, entre outros, de acordo com o objetivo temático principal do genograma. Ou seja, quando fazemos um genograma, se diz que fazemos uma pergunta ao genograma. O que a gente quer, como psicoterapeuta, ajudar a família a responder a partir do sintoma ou da queixa que traz eles à psicoterapia. Por exemplo, se tem um evento traumático, que aconteceu, na família que nos procura, então nós vamos perguntar ao genograma sobre um evento traumático semelhante àquele que vem, que vem da família que vem nos procurar, e a partir daí, ou do indivíduo, que eu acho também importante isso, eu trabalho tanto individualmente, no atendimento individual, como de casal, como de família, com genograma. Então, esse indivíduo, ele vem e nos procura, então a gente vai fazer a pergunta para saber também se este trauma ou este sintoma apresentado tem a ver com uma herança familiar ou é algo produzido pelo sujeito. Então, essa demonstração gráfica da situação permite que os indivíduos o indivíduo pare e reflita sobre os vínculos e a dinâmica familiar, os problemas mais comuns que o atingem e afligem, e o enfrentamento destes pelos membros da família. Então, além de ser uma ferramenta de investigação, também é uma ferramenta de intervenção, porque ajuda, então, as pessoas a se darem conta de como que elas estão funcionando e que muitos dos problemas têm a ver com a falta de consciência da forma como eles estão se relacionando. Funcionalmente, o genograma atua como uma ferramenta de investigação e reflexão da estrutura e histórico familiar e pode trazer muitos benefícios no sentido de autoconhecimento, consciência,
diferenciação e formas de ação e comunicação dentro do sistema familiar. O estudo da transgeracionalidade implica na compreensão dos padrões familiares que se repetem de uma geração a outra. Então, toda vez que a gente falar de transgeracional, a gente está falando de mais de uma geração, né? Diferente do intergeracional, que muitas vezes a gente está falando da relação somente entre duas gerações. Esse padrão é definido a partir dos fenômenos de lealdade, valores, mitos, ritos e legados. Esses fenômenos, nós vamos aprofundar eles na nossa próxima aula. Então, é um recurso de intervenção para o desenvolvimento de uma responsabilidade compartilhada sobre o rumo da família, da vida familiar, viabilizada através do envolvimento de todos com o que acontece com cada um, tanto no passado quanto no presente e no futuro. Então, né, é uma ferramenta belíssima, né, para poder aprofundar todos esses temas. E eu acho que uma coisa que eu não falei é que, para além de poder, né, investigar e intervir, né, a partir de um problema, né, ou de um sintoma, também é uma ferramenta que nos possibilita e possibilita a família tomar consciência dos seus recursos de enfrentamento para os problemas que ela apresenta. Então, por último, eu gostaria de terminar, né, com uma frase do Edmund Burke, né, que é um filósofo político escocês, que diz: um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. E agora eu gostaria de convidar vocês a que vocês possam fazer o seu genograma, né? Então, junto ao material, vocês têm, então, um guia, né, de como organizar o genograma. Então, eu gostaria que vocês pudessem fazê-lo para que a gente converse sobre ele na próxima aula.